Saudações, estimados espectadores! A história da construção de diversos tipos de veículos conhece exemplos de criações extremamente extravagantes e incomuns. Existem subtipos de máquinas feitos para tarefas e condições específicas, como os veículos de propulsão helicoidal, tema de um episódio detalhado que fiz há 2 anos. Um automóvel, no sentido que conhecemos, é um veículo de 4 rodas que se move justamente graças a essas rodas. Ou seja, a força do motor, de uma forma ou de outra, é transmitida para uma certa quantidade dessas rodas. No entanto, o que você acha da ideia de fazer um carro se mover usando uma hélice? Parece meio absurdo? Talvez. Mas vários engenheiros do início e do meio do século XX não concordariam com você. Vou contar para você sobre essa técnica rara e incomum neste episódio. Convido você para conversar um pouco sobre carros com hélice ou como às vezes são chamados aerocarros. Você está no canal Crasmoto. Aproveite o vídeo. Os aerocarros são uma página marcante, interessante e incomum da história da fabricação de automóveis. Esses veículos parecem ilógicos, mas eles realmente existiram. E em algum momento, algum engenheiro via potencial nesse tipo de construção. Nós vamos tentar entender a história dessa tecnologia surpreendente, suas características e possibilidades. No entanto, devido à limitação de informações e à raridade dos carros com hélice, é possível que algum exemplar acabe passando despercebido por mim. Os aerocarros possuem tanto vantagens quanto desvantagens. Sua construção é extremamente simples. É necessário um chassi, um motor e uma hélice. Não há necessidade de transmissão, embreagem, mecanismos de tração da caixa de câmbio para as rodas e assim por diante. O aerocarro se desloca melhor em algumas superfícies, como em areia suficientemente compacta. Por outro lado, as desvantagens são óbvias. A hélice, durante o funcionamento, levanta poeira, areia, folhas e até pequenas pedras no ar. O tráfego intenso desses veículos nas estradas seria inviável. Ainda, vidros de carros e prédios próximos precisariam ser trocados frequentemente. A hélice em veículos terrestres é perigosa e pode causar ferimentos graves, especialmente se imaginarmos que os aerocarros de repente deixaram de ser protótipos exóticos feitos sob medida e se tornaram um fenômeno relativamente comum. Os veículos com hélice enfrentam certas dificuldades ao subir ladeiras íngremes, e naturalmente eles são extremamente barulhentos. Nem todo mundo aceitaria sentir as sensações de um piloto da Primeira Guerra Mundial durante os deslocamentos diários de carro. You're going to prime it, James? Compression point is about there. You ready? Well, I don't know what's going to happen. How can I be ready? A hélice ou propulsor foi uma invenção crucial na evolução dos meios de transporte. É um propulsor de pás que, ao girar, cria empuxo ao lançar ar ou água para trás com uma certa velocidade adicional. Acredita-se que a ideia da hélice remonta à invenção de Arquimedes, e então a humanidade foi avançando gradualmente nesse novo campo. Hélices, suas propriedades e possibilidades de aplicação, centenas e milhares de engenheiros estudaram esse tema. Não vamos nos aprofundar nesse tema. Basta entendermos que, já na segunda metade do século XIX, todas as condições estavam criadas para o rápido desenvolvimento da construção de motores, e com isso, para as possibilidades de uso da hélice. Nos navios, após a adoção da energia a vapor, as hélices substituíram os remos e as velas. No final do século XIX, a hélice aérea e a possibilidade de, graças a ela, realizar o primeiro voo de uma máquina mais pesada que o ar, agitavam a mente de engenheiros e entusiastas. Muitos deles trabalhavam em oficinas e criavam protótipos que, em sua opinião, deveriam voar. Como vocês sabem, o primeiro voo foi realizado em 17 de dezembro de 1903, pelos americanos irmãos Wilbur e Orville Wright. Mas antes desse voo,
As hélices já vinham sendo testadas em bancadas há várias décadas para medir os parâmetros de empuxo, com o objetivo de escolher as características mais adequadas da hélice. Paralelamente, a humanidade inventa o veículo motorizado, o automóvel, e certo dia surge a ideia de construir um automóvel movido pela força de uma hélice. Provavelmente, durante os testes da hélice em uma bancada na forma de um carrinho com rodas, essa ideia surgiu. Os Aerosunnies, cuja história tem um episódio separado no meu canal, na verdade também nasceram de uma bancada equipada com patins para deslizar sobre a neve ou gelo. Minha versão é confirmada pelo primeiro e provavelmente mais antigo automóvel movido a vento que analisamos. Cumprimentem Glenn Curtiss, pioneiro da aviação e do motociclismo americano, além de engenheiro de motores. Os frequentadores do meu canal já conhecem bem esse tio bigodudo. Nesta foto, ele está em um aerocarro de sua própria criação, ano de 1906. Provavelmente este é um dos primeiros automóveis com hélice. No entanto, essa construção foi feita exclusivamente para testar hélices que seriam instaladas nos dirigíveis de Thomas Scott Baldwin. Na verdade, isso não é um automóvel, mas um banco de testes sobre rodas. A qualidade da imagem é ruim, mas ao que tudo indica, a hélice é acionada por um motor bicilíndrico em V através de uma correia larga, com uma relação de transmissão significativa. O próprio Curtiss disse sobre esse carrinho: esta máquina, embora não tenha valor comercial, é bastante prática e facilmente atinge a velocidade de 45 km por hora. Nem preciso dizer que ela espanta os cavalos, levanta uma enorme nuvem de poeira ao andar pela estrada e até arranca folhas das árvores cujos galhos ficam baixos. Fim da citação. No entanto, existe outro carrinho com hélice que reivindica a primazia. Ele foi construído pelo capitão Louis Ferber em 1903. Louis influenciou muito a aviação francesa e, para testar hélices, construiu várias dessas carroças. Nos anos seguintes, cada vez mais engenheiros experimentaram essa ideia, principalmente para criar um veículo capaz de atingir altas velocidades em competições e corridas, mas também houve tentativas de criar um veículo com hélice produzido em série. Carros com hélice parecem exóticos para você. As motocicletas com hélice são máquinas ainda mais exóticas, e o primeiro deles foi construído no mesmo ano que o aerocarro mais antigo, em 1906. Apresento a vocês a motocicleta com hélice Archdeacon Anzani. Embora o nome de Alessandro Anzani esteja associado a essa máquina, o piloto de motos, na verdade, foi apenas escolhido para testar a aeromotocicleta, como era chamada. Ela foi construída para o francês Ernest Archdeacon, que está de terno à esquerda, um dos primeiros divulgadores da indústria automobilística e da aviação. A motocicleta foi construída para testes de hélices e não deveria circular nas ruas junto com os pedestres. O quadro e o motor foram fabricados pela empresa Bush, onde Anzani trabalhava. Anzani estava prestes a sair para fundar sua própria empresa. O motor, em vez de 2 cilindros e 6 cavalos da Bush, movia a hélice em velocidade inferior à do motor, usando uma correia de 1,5 m. Apesar de a motocicleta ter sido feita para testar a hélice, não há instrumentos nela, nem velocímetro. Provavelmente, as características eram medidas apenas com cronômetro em distância definida. Sobre este triciclo, há menos informações. Sabe-se que foi construído na Grã-Bretanha na primeira metade da década de 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. O aerotriciclo tinha motor V-twin e a direção era pelas rodas traseiras. A hélice tratora tinha uma desvantagem óbvia: ela soprava muito vento no motorista, e isso era especialmente perceptível em projetos que não previam qualquer tipo de capô ou uso de para-brisa. Já que estamos falando de ventrociclos, vou contar para vocês sobre mais alguns protótipos, e depois voltaremos aos automóveis. Esta aerobicicleta foi construída na década de 1920 pela empresa Peugeot. Ele era equipado com um motor Secame monocilíndrico de 2 tempos, refrigerado a ar, com 100 cilindradas, que não se destacava por uma potência excepcional. Manteve-se a transmissão por pedal para a roda traseira. A bicicleta não foi projetada para produção em série e era mais um protótipo de exposição. A hélice de 2 pás era equipada com uma carenagem protetora. A aerobicicleta Peugeot preservada está no Museu Lane Motor em Nashville, Tennessee, Estados Unidos. E aqui
está mais um protótipo vindo da França dos anos 20 do século 20, a Aerobicicleta de Dion. Ele é bastante parecido com o modelo da Peugeot, mas há uma série de diferenças, como a hélice, sua fixação e o motor dois tempos Motobican MB 3 de 175 cilindradas. Outro protótipo foi criado na Grã-Bretanha nos anos 1930. Este triciclo foi construído pela empresa Hardings, que na época teve sucesso na fabricação de cadeiras de rodas para deficientes. O triciclo era equipado com um motor francês Labinal micromotor, fabricado em Paris entre os anos de 22 e 28. Eram motores com capacidade de 35 a 50 cilindradas e potência de até 1 cavalo-vapor. Não se sabe exatamente quando esse triciclo foi construído. Pode ter sido na década de 1910 ou na seguinte. Sabe-se que este é um triciclo francês chamado Rochire, que em francês significa helicóptero, e isso, sem dúvida, é uma referência à hélice desprotegida. Acredita-se que o motor bicilíndrico em V foi fabricado pela empresa Poinsert, mas, de acordo com a Wikipédia, a Poinsert aparentemente produzia apenas motores opostos. Já no século XXI, alguns entusiastas apresentaram suas próprias ideias sobre bicicletas com hélice. Aqui está um projeto de 2003 chamado Fanbike. Foi criado por John Wiltbank. O subquadro com o motor e a hélice tem dimensões grandes, e para evitar que a bicicleta tombasse, foi necessário usar 2 rodinhas adicionais nas laterais. E aqui está uma construção mais elegante, Thrust Pack. Na verdade, é uma mochila com hélice e um pequeno motor de combustão interna. O Thrust Pack é produzido desde 2006 pela empresa Pacific Wind em 2 versões, com empuxo de 5 e 6,8 kg. A mochila aérea Thrust Pack é posicionada como um meio de aumentar a mobilidade. Se você estiver se movendo de canoa, caiaque, esqui ou bicicleta, o Thrust Pack vai acelerar esse deslocamento. Por exemplo, na bicicleta, esse dispositivo permite andar a uma velocidade de 55 km por hora e no caiaque até 20. O reservatório de combustível de 0,6 litro é suficiente para 1 hora a 1 hora e meia de atividades. E, por fim, aqui está a iteração mais moderna da bicicleta com hélice já com bateria e motor elétrico. A Aerobicycle 2014 da empresa Grande Cooperation. O fabricante afirma que a bicicleta pode atingir 40 km por hora apenas com a hélice, e a capacidade da bateria é suficiente para 100 km de autonomia. A Grande Cooperation achava sua versão superior às bicicletas elétricas comuns por não ter motores de roda pesados, mas na prática estavam enganados. O uso da hélice limitava os locais onde o aerobicycle podia ser utilizado por questões de segurança. A aceleração, principalmente saindo da inércia e em baixas velocidades, era bem mais fraca que nas bicicletas elétricas com motor de roda clássico. Existem ainda algumas criações modernas de híbridos entre moto e bicicleta com hélice que você pode encontrar no YouTube. E essas engenhocas são feitas principalmente para gerar hype, conseguir visualizações, provavelmente ganhar popularidade e algum dinheiro. Para ser eficiente em diferentes velocidades, a hélice aérea deve ter passo variável. No entanto, a maioria dos veículos analisados neste vídeo está equipada com hélices de passo fixo. Essa solução é mais barata e simples, mas a hélice terá bom desempenho em baixas velocidades ou permitirá maior velocidade, sacrificando a aceleração inicial. Então, vamos voltar aos veículos movidos a vento. Após a estreia do primeiro aerocarro projetado por Glenn Curtiss em 1906, logo surgiu uma série de veículos semelhantes em princípio. A década de 1910 foi repleta de tentativas de construir carros com hélice. Naquela época, ainda não havia conceitos consolidados de automóvel e ideias ousadas frequentemente ganhavam forma em metal. Aliás, um fato interessante. Os primeiros protótipos de carros com hélice eram chamados por um termo que soa como windwagon, literalmente, carroça movida a vento. Este aeromóvel de 4 rodas foi desenvolvido em 1908 por Julian P. Thomas, doutor, aeronauta e automobilista. Julian ficou famoso por voos recordes em balões de ar quente. O primeiro protótipo da carroça a vento tinha hélice propulsora. Em 1908, Thomas sofreu ferimentos graves ao testar sua criação
antes da exposição de aviação no aeródromo de Morris Park. Ele caiu tentando evitar uma colisão com um motociclista que também se preparava para a exposição. Em 1909, o segundo protótipo já estava pronto, agora com hélice tratora. No comando do aerocarro nesta foto está Charles Crowd antes da largada na corrida. A máquina foi feita a partir do chassi de um carro de produção em série. Nota-se a engrenagem motriz no eixo traseiro, mas a corrente está ausente. A hélice era acionada por um motor de 4 cilindros de tamanho impressionante, porém não há detalhes sobre suas características. Relata-se que o carro com hélice demonstrou uma velocidade surpreendente. Um ano depois, mais 3 projetos estrearam. Este aqui, de 3 rodas, é o menos conhecido entre eles. Existe apenas uma fotografia datada de 1910 e nenhuma outra informação. Sobre o segundo aerocarro, sabe-se um pouco mais. Este automóvel de 3 rodas foi construído ou na Alemanha ou na Áustria, pois na parte de trás está escrito em relevo a palavra Probewagen, ou seja, veículo de teste. O vetromóvel era equipado com um motor V-twin, que acionava diretamente a hélice. Nas laterais da hélice havia uma proteção primitiva. Sobre o terceiro aerocarro de 1910, se sabe mais. Este é um vetromóvel criado pela empresa Overland para fins publicitários. Ele estreou diante do público em junho de 1910 no Autódromo de Indianápolis durante uma competição de aviação. O carro a hélice se juntou a 11 aviões do primeiro show nacional de aviação nos Estados Unidos. Ao volante estava Karl Baumhofer, o principal piloto de testes da empresa Overland. A hélice propulsora de madeira de 245 centímetros ficava na parte traseira do veículo. Baumhofer atingiu 85 km por hora, o que o surpreendeu. O Windwagon cruzou com o avião dos irmãos Wright, pilotado por Walter Brookins, estrela das competições de aviação, em uma corrida de demonstração. Embora a corrida não fosse oficial, Brookins foi declarado o vencedor. Nesta foto está retratado um carro de corrida movido a vento pouco conhecido. A foto foi tirada na pista de Newark, Nova Jersey, em 1910. A hélice de 2 pás era acionada diretamente pelo virabrequim. O próximo carro analisado foi construído pela empresa britânica ABC, em 1911. E a principal função para a qual ele foi projetado era testar hélices de avião. O protótipo foi desenvolvido pelo Sr. Lang, que está sentado ao lado do motorista, Sr. Charteris. Nesta foto, o carro está na pista de corrida de Brooklands, em 27 de maio de 1911, para onde chegou vindo de Southampton exclusivamente com propulsão por hélice. O carro, movido a vento, se deslocou de manhã cedo. Obviamente, o horário foi escolhido especialmente para minimizar o número de participantes no trânsito por questões de segurança. O carro era equipado com um motor V8 de 80 cavalos, fabricado pela All British Engine Company. Durante a viagem de Southampton, o motor operava a 900 rotações por minuto, gerando empuxo da hélice de cerca de 150 quilos. Atenção, amigos! Este é o automóvel movido a vento chamado Alto Aero, projetado pelo francês Conde Bertrand de Lesseps, filho de Ferdinand de Lesseps, que participou da construção do Canal de Suez. No aeromóvel de Lesseps, o eixo do motor de 30 cavalos atravessava o carro sob o assoalho e, com uma corrente, movia o eixo da hélice. O automóvel movido a vento foi exibido ao público em 1912 na exposição em Bruxelas. Bertrand rapidamente percebeu que o veículo não era adequado para circular em vias públicas e, aproximadamente na mesma época, soube que, no inverno de 1913, seriam realizadas competições de veículos sobre neve na Rússia. Para esse evento, ele rapidamente converteu o automóvel com hélice em um trenó a hélice. Outro francês, o cabo Gustave Cross, criou um veículo movido a vento chamado Cross Sauterelle, no mesmo ano de 1912. A extremamente extravagante máquina de 6 rodas foi projetada para realizar missões de combate no deserto, que representava a maior parte das colônias francesas no norte da África. A hélice era fixada diretamente ao motor rotativo de 7 cilindros. Esta é uma versão do motor radial, na qual o virabrequim é rigidamente fixado ao chassi e o próprio motor gira em torno do virabrequim. O chassi era bastante interessante. Ele tinha uma configuração incomum de 6 rodas, na qual
as 4 rodas traseiras eram dispostas em pares com possibilidade de inclinação, presumivelmente para facilitar a travessia de terrenos acidentados. Esta versão do carro com hélice de cross recebeu uma carroceria diferente e uma hélice de 4 pás. O número de rodas foi duplicado para melhorar a locomoção na areia. Neste trecho da revista Le Automobile Coloniale, é apresentada uma visão superior do carro cross e são mencionados detalhes de uma das viagens. A citação pertence ao general Maurice Bayard. Partimos de Biskra com o cabo de Vaitin como mecânico e levamos horas para chegar a Tugur a uma velocidade média de 50 km por hora, apesar de uma série de trechos terríveis na estrada ao longo do caminho. Nossa chegada foi mais sensacional do que se tivéssemos vindo de avião, porque dirigimos direto pela rua principal em meio a uma nuvem de poeira, deslizando com a hélice perto das paredes e dos pedestres. A ilustração mostra bem o terror que esse veículo causava à cavalaria. Aqui estão mais 2 aerocarros pouco conhecidos da primeira metade da década de 1910. A primeira construção provavelmente era usada para corridas. Me pergunto se o piloto se preocupava com a polia da hélice tão perto das costas. Nesta publicação em alemão de 1912, está retratada uma construção britânica de um veículo movido a vento. Ele é equipado com um motor rotativo de 7 cilindros. Preste atenção ao amplo uso de estais de arame, como era comum nas aeronaves daquela época. Provavelmente isso foi feito na tentativa de reduzir o peso. Este veículo movido a vento, construído pelo tenente Lafargue em 1913, também foi destinado às colônias francesas no norte da África. A aplicação prática desse automóvel é extremamente duvidosa. A nuvem de poeira levantada denunciava sua posição, e o uso em conjunto com outros ramos das Forças Armadas era muito duvidoso, tudo por causa da poeira onipresente. François Garbacchio, do cantão de Valais, no sul da Suíça, construiu este automóvel movido a vento entre 1908 e 1915 na cidade de Sierre, Suíça. Esta máquina é notável pelo fato de ter sobrevivido um curto vídeo daquela época, mostrando o automóvel movido a vento em movimento, e também porque 2 homens conseguem levantá-lo facilmente, o que indica que seu peso era pequeno. Na fotografia, é possível ver reservatórios flutuantes pendurados nas laterais e na parte traseira, ou seja, o automóvel era um veículo anfíbio. O diâmetro da hélice era de cerca de 2 metros e ela era movida por um motor de aviação de 3 cilindros Anzani. Presumia-se que o aparelho atingiria uma velocidade de 100 km por hora em terra e 50 na água. É extremamente improvável que ele tenha conseguido isso. O carro de Gorbachev foi construído em um único exemplar. A empresa César Berwick era uma fabricante anglo-francesa de automóveis, que existiu de 1913 a 1927. Com o início da Primeira Guerra Mundial, o almirantado britânico encomendou um veículo blindado movido a vento para o exército. O aerocarro César Berwick ficou pronto em 1915. O almirantado e os militares franceses apostavam na eficácia de um automóvel com hélice para cruzar as areias dos desertos do Oriente Médio. Foi criado apenas um protótipo. Seus testes foram realizados na Grã-Bretanha. Ao que tudo indica, os resultados não foram muito animadores. No César Berwick foi instalado um motor de aviação Sunbeam, com potência de 110 cavalos. A blindagem consistia em placas de aço. O carro acomodava 2 pessoas, o motorista e o atirador. O veículo era equipado com uma metralhadora Vickers calibre 7,69. O carro blindado pesava 4 toneladas. As dimensões eram as seguintes: comprimento, 4,3 metros, largura, 1,70 m, altura, 2. Vamos atravessar o oceano. O americano Spencer Heath fundou a American Propeller Manufacturing Company em 1909 e teve sucesso na produção em massa de hélices. Ele fabricou 70% das hélices usadas nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Este carro a hélice, de aparência rudimentar com motor de avião em configuração V8, foi criado por Spencer exclusivamente para testar a primeira hélice de avião de passo variável e reversível chamada Paragon, que também foi criada por ele. Os testes foram realizados em 11 de outubro de 1922 no aeródromo de Bolling Field, em Washington.
Nesta fotografia está retratado o aeromóvel alemão chamado Adel, que era utilizado como táxi. A fotografia é datada de 1922. Observe o teto que se prolonga suavemente, formando uma proteção para a hélice. E este extravagante automóvel aéreo de um certo A. Russell, datado de 1924, foi equipado com asas decorativas e um estabilizador de cauda. O automóvel certamente atraía muita atenção, mas nada se sabe sobre suas características. Não é possível afirmar com certeza se sua propulsão era só pela hélice. Testes de motores de avião e hélices ocorreram no Império Russo e depois na União Soviética. São conhecidos inúmeros fatos sobre a criação de aerossanes desde 1904, e esse tema eu já analisei detalhadamente em um vídeo separado. Os primeiros protótipos de carros a hélice datam de 1922. Alguns deles foram construídos por Leonid Vassilievich Korchevsky. Esses aeromóveis foram criados por Korchevsky como bancada de testes para o hélice da lancha de sua própria concepção e também para transportar cargas ao seu escritório de projetos. O protótipo equipado com armamento foi, muito provavelmente, um subproduto dos testes de várias armas desenvolvidas pelo próprio Korchevsky. Canhões sem recuo gasodinâmicos e dinamo-reativos também estavam sendo projetados por ele na mesma época. Outro protótipo, chamado NAMI-36, foi criado em 1926. Este aeromóvel foi usado exclusivamente para testar o motor de aviação de 5 cilindros, que era destinado à instalação nos bombardeiros noturnos U-2. Como pode ver, na década de 1910 e na primeira metade da década de 1920, houve várias tentativas de criar carros a hélice. Começando, na essência, por bancadas de teste para hélices e motores, até ideias ousadas de usar carros a hélice em corridas, em aplicações militares e até mesmo na comercialização, como trabalhar em táxis. E como mostrou a prática, apenas as bancadas de teste demonstraram alta eficiência. As outras opções, devido a uma série de deficiências críticas do propulsor de hélice, não tiveram desenvolvimento. Todos os carros a hélice analisados até agora eram apenas protótipos, construídos individualmente ou, no máximo, em 2 ou 3 unidades, o que de forma alguma pode ser considerado produção em série. E sobre uma série de protótipos mais recentes nós também ainda vamos conversar, mas a ideia de uma produção, ainda que pequena, em série de aeromóveis já rondava a mente de engenheiros e industriais na década de 1910. Lembre-se dos pretensões dos oficiais militares franceses. Hora de falar dessas tentativas. Vamos iniciar este capítulo com o aerocarro de produção em série mais bem-sucedido da história dessa tecnologia. Apresento a você o automóvel Layat Helica Cycle, projetado pelo engenheiro francês Marcel Layat. Marcel estava decidido a produzir um veículo movido a vento em série e trabalhou muito para isso. Os 2 primeiros protótipos do Helica Cycle, construídos em 1913 e 14, tinham um chassi leve de 3 rodas e eram equipados com 2 versões de motor. Um deles recebeu motor twin de 1000 cilindradas e 18 CV da Harley-Davidson. No outro, um motor boxer de cilindrada e potência semelhantes. Esses protótipos participaram da Primeira Guerra Mundial com seus criadores e foram designados ao 42º Batalhão do 1º Regimento de Artilharia do Exército Francês. Marcel achava que a indústria automobilística poderia ter seguido outro rumo em sua formação se, ao invés de tração nas rodas, tivesse usado tecnologias da aviação e transmissão por hélice. Layat com certeza já tinha ouvido falar dos projetos de outros engenheiros. E no final dos anos 1910, através de um trabalho meticuloso, ele conseguiu criar o conceito mais prático de aeromóvel para a produção em massa. Desde as primeiras versões, suas criações já tinham carroceria inspirada na aviação. Depois, ele usou hélice de 4 pás para diminuir ruído e vibração, além de adicionar uma carenagem protetora na hélice. Na frente de toda a área, instalaram uma grade para evitar que objetos atingissem a hélice. Veja como nestas imagens, 2 cavalheiros mostram com orgulho o quão segura é a hélice do Helica Cycle. Um joga seu chapéu na grade, enquanto o outro encosta nela a mão, ainda dentro do bolso do casaco. O avião sem asas, segundo o engenheiro, destacava-se pela alta confiabilidade, construção simples e economia, devido à ausência de transmissão automotiva tradicional e melhor aerodinâmica.
A máquina consumia de 5 a 7 litros de combustível a cada 100 quilômetros percorridos. Os carros de Leyat, em comparação com um automóvel de configuração clássica, eram muito mais leves, dependendo da versão, de 250 a 295 quilos. Tudo graças ao amplo uso de madeira e à construção da carroceria ao estilo aeronáutico. A segurança e a simplicidade do carro com hélice de Leyat, chamado Helica, foram reconhecidas pelo governo francês, o que permitiu obter autorização para sua circulação em vias públicas. E isso considerando que o veículo atingia até 70 km por hora. O modelo de produção do Helica foi apresentado no Salão do Automóvel de Paris em 1921. Após isso, Leyat disse ter recebido mais de 600 consultas de possíveis compradores. Mas durante todo esse tempo ele conseguiu montar apenas 30 carros a Helic e vender 23. Esse número era muito menor do que Marcel imaginava. Leyat aprimorou bastante o design do carro movido a vento em relação às criações rudimentares de seus predecessores, mas ele ainda tinha falhas comuns dos aeromóveis. A hélice era barulhenta, soprava vento no motorista e passageiro na versão aberta e levantava poeira atrás. Esses fatores causaram a baixa demanda. Na década de 20 do século passado, até os compradores desses carros, que justificavam a compra para si mesmos, evitavam usá-los nas ruas por questões de status e prestígio. A época das formas malucas e extravagantes dos veículos estava ficando para trás, e o último trunfo desses carros, que era o visual exótico, já inspirava poucas pessoas. Marcel Leyat, ao notar o fracasso de sua ideia, construiu um carro movido a vento para tentar um recorde de velocidade. Aqui está ela, a Helica mais rápida do ano de 1927. Este aeromóvel de corrida de 3 rodas, com altura mínima e motor de 8 CV, atingiu a velocidade de 171 km por hora na pista de corrida de Montlhéry. Alguns exemplares da Helica existem até hoje e alguns ainda funcionam. Uma delas foi testada no programa de TV Top Gear e esta Helica pertence a Jean-François Buzanquet, de Paris. O avô dele comprou o aeromóvel em 1922 e desde então ele está na família. Além de Leyat, seus concorrentes também tentaram implementar o conceito de aerocarro. A empresa La Traction Aérienne, que significa literalmente tração aérea, em 1921 apresentou os modelos de carros movidos a vento, Eolia e Elama, cuja principal vantagem competitiva em relação ao Helica era um motor de 1,5 litro mais potente e rodas dianteiras direcionais. Mas devido à baixa demanda, em 1926 a empresa fechou, até mesmo antes da Helica. Este aqui, um carro de aparência robusta com hélice e motor 6 em linha, foi construído por George McLaughlin em 1926. Não há informações detalhadas nem confirmação de vínculo do protótipo com a empresa canadense McLaughlin. Este carro de 2 lugares chamado Air Auto foi projetado pelo inventor americano Curtis Leroux em 1929. O vetromóvel é equipado com um motor automotivo comum, que aciona uma hélice de avião. Nos anos 20, a imagem do aeromóvel mudou na percepção das pessoas comuns. Para a maioria, o conceito de um carro com tração mecânica nas rodas já estava claramente definido, e essa construção se mostrou a mais prática. Já os aerocarros se tornaram uma diversão curiosa para aqueles que entendiam de tecnologia. No início dos anos 20, algumas revistas técnicas estrangeiras, como a Popular Mechanics, chegaram a publicar artigos sobre como construir com as próprias mãos um carro movido a vento ou um aerosane em uma oficina bem equipada. E sabem, havia muitos caras habilidosos que faziam esse tipo de coisa nas garagens. E como exemplo, aqui está uma criação datada de 1929. Este veículo eólico de 3 rodas se assemelha muito ao conceito apresentado na revista Popular Mechanics. E segundo a fonte, ele foi construído por um certo Ted Jameson, que na época tinha 15 anos. Ted pode não ter agido sozinho e talvez tenha contado com o apoio do pai ou de outros familiares. A carroça com hélice tinha motor de Harley, mas sua aceleração e capacidade de subir ladeiras eram bem modestas. Este aerocarro caseiro é um dos poucos que sobreviveram até os dias de hoje.
As carroças movidas a vento viraram diversão para quem entendia de mecânica. A tecnologia básica podia ser facilmente adaptada para neve e gelo, substituindo as rodas por esquis e para a água, garantindo a flutuabilidade do veículo. E se em uma estrada comum o aerocarro perdia de qualquer forma para os automóveis convencionais, tanto em aceleração quanto em segurança e conforto, já os aerossanes e barcos eram mais eficientes em seu próprio ambiente. Por isso, eles se tornaram mais difundidos e continuaram a se desenvolver devido à sua eficiência. O fim dos anos 20 e início dos 30 foi marcado por mais alguns modelos planejados para produção em massa. Assim, em 1932, foi concluído o trabalho de construção do automóvel Helicon. Em algumas fontes, inclusive na Wikipédia, pode-se encontrar o nome Helicron. Este carro movido a vento foi criado para a produção em massa, mas não chegou a ser fabricado em série pelos mesmos motivos que os outros. Inicialmente, o Helicon era equipado com um motor boxer de 2 cilindros refrigerado a ar e utilizava uma estrutura e carroceria de madeira para minimizar o peso. A direção era pelas rodas traseiras. A bitola traseira, bem mais estreita que a dianteira, tinha suspensão por molas para maior conforto. O automóvel foi certificado em sua época e autorizado a circular em vias públicas. Foram feitos vários exemplares do Helicon, e ao menos 2 existem até hoje. Após vários anos de testes, os carros eólicos Helicon foram guardados em um celeiro, onde permaneceram esquecidos por muito tempo. Um dos Helicon foi encontrado em 2002. Ele estava em péssimo estado e precisava de restauração. O carro foi restaurado e agora está no Museu Lane, em Nashville, funcionando perfeitamente. O motor deste Helicon foi substituído por um motor boxer de 4 cilindros do Citroën GS, com 1,1 litro de cilindrada, que desenvolve 54 cavalos de potência, permitindo que o aeromóvel atinja agora até 120 km por hora. Entre o final dos anos 20 e início dos 40, engenheiros e entusiastas criaram protótipos únicos de carros movidos a vento. Este aerocarro se chamava Eclair e foi projetado por Jean Leger, de Genebra, França. Todas as peças foram feitas por ele em um galpão, exceto o motor da motocicleta Indian Rodas e Instrumentos. O nome Eclair faz referência ao nome de um doce. Eclair, em francês, significa relâmpago, e o famoso doce francês recebeu esse nome porque era comido rapidamente, como um raio, um relâmpago de luz. Monsieur Leger utilizou o automóvel de 1930 a 1935, fazendo várias melhorias nele. Ele dizia que o veículo tinha bom desempenho, acelerava suavemente e era mais rápido que os outros da época. A desvantagem era o barulho, que assustava as pessoas, e segundo Jean Leger, ele fez carne moída de muitas galinhas que cruzaram seu caminho. Em 1935, ele desistiu de continuar trabalhando no projeto. O automóvel movido a vento Eclair ficou guardado em um celeiro por muito tempo, até 2004, quando foi doado ao Space Air Passion, o Museu Regional de Aviação em Angers, França. Em 2015, o veículo foi restaurado. Este projeto de automóvel era incomum até mesmo para carros com hélices, pois utilizava hélices horizontais que direcionavam o ar para cima. As lâminas giratórias direcionavam o ar para frente ou trás, gerando frenagem ou aceleração. O problema óbvio desse projeto era que esse conceito era ainda menos eficiente do que uma hélice tratora ou propulsora. É notável que o artigo da revista Modern Mechanics de setembro de 1931 seja ilustrado com um desenho, e não com uma fotografia. Isso significa que, muito provavelmente, o protótipo não foi construído. Um ano depois, em 1932, um engenheiro chamado Jürgens, dos Estados Unidos, patenteou e apresentou um automóvel de 4 rodas muito grande, com impressionantes 3,5 metros de comprimento, hélice dianteira e motor de 100 cavalos de potência, com cabine fechada para 6 a 8 pessoas. Seu peso não era tão grande para um carro a hélice desse tamanho, apenas cerca de 680 quilos. A velocidade máxima declarada era de 130 km por hora. Segundo Jürgens, o consumo de combustível na estrada era inferior a 8 litros por 100 km. O carro tinha proteção robusta para a hélice, garantindo uso seguro em áreas urbanas e, segundo especialistas, revelando intenção séria de produção em massa.
Conterrâneo de Jürgens, um certo Ponder também montou um aerocarro. Isso aconteceu em 1934 e provavelmente o carro era destinado a corridas. Em uma nota da revista Modern Mechanics, de novembro de 34, foi declarado que a velocidade máxima do carro era de 135 km por hora. Os alemães investiram seriamente na criação do aeromóvel na segunda metade dos anos 30, época em que buscavam mostrar ao mundo a superioridade de sua nação. É preciso reconhecer os engenheiros, criaram muitas coisas interessantes e inovadoras. Em 1938, a famosa empresa Maybach apresentou o protótipo do aeromóvel. Essa construção alemã era um pouco mais complexa do que a maioria dos carros a hélice já construídos. O Maybach era equipado com um motor radial de 7 cilindros e uma hélice de 3 pás de passo variável. A última deveria ao menos melhorar um pouco a já terrível dinâmica de aceleração em baixas velocidades. Mas não há informações preservadas sobre a eficácia do seu funcionamento. O objetivo desse projeto é desconhecido. Talvez tenha sido concebido como um carro de comando para o exército, ou talvez fosse destinado a compradores abastados como um veículo de luxo. Acredita-se que a carroceria foi feita pela Spohn, empresa que colaborava com a Maybach em designs aerodinâmicos. Essa foto circula menos na internet que as duas anteriores, provavelmente por mostrar dois jovens com o uniforme da juventude hitlerista. Já este carro, chamado Schlurwagen, foi originalmente planejado como uma maravilha aerodinâmica, mas com um sistema de tração mecânica clássico nas rodas. E só por obra do destino, posteriormente, o protótipo acabou se transformando em um aerocarro. Na década de 30, o engenheiro alemão Karl Schlur passou a se interessar por aerodinâmica e, em 1936, procurou o Instituto de Pesquisas Aerodinâmicas com a ideia de criar um carro com uma carroceria de resistência ultra baixa. Com base nos desenhos de Schlur, criou-se um modelo de carro em tamanho real. Durante os testes no túnel de vento, o modelo apresentou um coeficiente incrivelmente baixo, apenas 0,113 milésimos. Para você ter uma ideia, esse é o nível de resistência aerodinâmica dos carros de corrida mais avançados. Animados com o resultado, os especialistas começaram a construir um protótipo funcional. Usando como base o chassi do Mercedes-Benz com motor traseiro, modelo 170H em 1939, os alemães montaram um carro que recebeu o nome de Schlurwagen, ou Ovo de Göttingen, como era chamado informalmente pelos próprios criadores. Era um carro com uma carroceria que lembrava uma gota d'água. O carro tinha 4.328 milímetros de comprimento, 1.475 milímetros de altura e 2.100 milímetros de largura. Ao mesmo tempo, não havia nenhum elemento saliente na carroceria. As janelas eram rentes à carroceria e as rodas estavam cobertas por proteções aerodinâmicas. A própria carroceria foi feita de alumínio, por isso o Schlurwagen pesava apenas 1.125 quilos. Com o motor traseiro, o Schlurwagen tinha 3 fileiras de assentos. O motorista ia sozinho na frente e 3 passageiros em cada uma das outras fileiras. O Schlurwagen foi apresentado no Salão do Automóvel de Berlim, onde o público achou o carro feio. A produção em série teve que ser adiada, pois a guerra estava prestes a começar. O desempenho do Schlurwagen não impressionava. Ele era equipado com um motor de 1,7 litro e 38 cavalos de potência, que funcionava junto com uma transmissão manual de 4 marchas. O Ovo de Göttingen chegava a 135 km por hora. Segundo outros dados, chegava a 145 graças à sua forma aerodinâmica. Além disso, o carro consumia 40% menos combustível do que o Mercedes 170 que serviu de base. Com a guerra, Karl Schlur foi convocado para a Wehrmacht e serviu em Riga ocupada desenvolvendo motos de neve militares. Em 1942, durante uma das licenças, Schlur trouxe para Göttingen um motor radial de aviação soviético capturado. Esse motor, com potência de 130 cavalos, ele adaptou com sucesso ao Schlurwagen, transformando o automóvel em um aeromóvel. Não se sabe ao certo que características a gota passou a ter, mas ela parecia extremamente original. Após o fim da guerra, o Schlurwagen acabou na zona de ocupação britânica, de onde, em 1948, desapareceu sem deixar rastros. E até hoje não foi encontrado.
A Segunda Guerra Mundial fez muitos engenheiros abandonarem projetos que ficaram esquecidos. Nessa época, os aeromóveis e sua criação passaram a ser coisa de entusiastas. Poucos, a partir desse momento, depositariam grandes esperanças no conceito de aeromóvel. Por exemplo, este veículo caseiro dos Estados Unidos data de 1946. Um veículo bastante primitivo para uma pessoa só era equipado com um antigo motor oposto de válvulas laterais, presumivelmente da empresa Douglas, e uma hélice propulsora de 2 pás. Curiosamente, essa invenção de garagem de um certo artesão apareceu em um cinejornal sobre carros incomuns. O próximo aparelho, único em sua essência, pode ser chamado de Windmóvel, de 1940, dos Estados Unidos, que tinha uma hélice acionada por um motor elétrico. Esse tipo de propulsão reduzia o ruído do carro a um nível recorde de silêncio, permitindo circular tranquilamente pela cidade entre cavalos, como mostrado no vídeo. Hoje, essa vantagem parece estranha, mas na época dos testes era o principal problema das máquinas com hélice, causando muitos transtornos. Após a Segunda Guerra Mundial surgiram outros aeromóveis. Alguns deles pretendiam alcançar certa produção em massa, enquanto os demais eram exclusivamente protótipos únicos ou criações de garagem. E o primeiro dessa lista é o Aerocar da Argentina. Essa máquina com hélice foi criada em 1955 por Eugênio Grosovitch e Gianfranco Briche. A construção mostrava que o aparelho foi feito do zero, não a partir de um carro comum. O Aerocar estava equipado com um motor Chevrolet de 6 cilindros em linha, com potência de 90 cavalos, instalado acima do eixo traseiro. A hélice de 2 pás tinha 9 graus de ângulo de ataque, 1,5 metro de diâmetro e, pelo formato da lâmina, parecia ter sido cortada de uma hélice maior. Como em todos os carros com hélice, a aceleração inicial era ruim e levava muito tempo para atingir 60 km por hora, mas depois o carro acelerava muito melhor e sua velocidade máxima chegava a 160 km por hora. Durante os testes, para cumprir as normas de segurança, o carro até recebeu uma proteção ao redor da hélice, mas no final acabou sendo convertido para uma transmissão convencional nas rodas. Outro aeromóvel interessante foi feito na Grã-Bretanha. Este aeromóvel de 3 rodas, chamado TID 297, foi construído por Clifford Robbins, de 32 anos, de Yeovil, no condado de Somerset. O diâmetro da hélice era de 91 centímetros e o motor era um V4 de 15 cavalos que, segundo dizem, foi feito cortando ao meio um motor Ford V8. Sua construção custou 200 libras esterlinas e levou 6 meses. O projetista afirmava uma velocidade máxima de 110 km por hora e um consumo de combustível de 4 litros por 100 km. Observe que, no início do vídeo, o aeromóvel ultrapassa facilmente por 2 carros comuns e uma van. Em janeiro de 56, a Popular Science escreveu sobre a invenção. Um projeto extremamente curioso existiu na União Soviética. É o Gaz-16 em várias versões. Gaz-16 Chaika, Gaz-16A, Gaz-16B. Esses protótipos eram carros experimentais movidos por propulsão de hélice e com alívio aerodinâmico. Em palavras simples, os carros eram equipados com almofada de ar. O Gaz-16 e suas modificações buscavam criar um transporte terrestre universal, unindo economia, durabilidade em estradas pavimentadas e, como veículo de almofada de ar, alta capacidade para terrenos difíceis. O Gaz-16 foi desenvolvido em 1960 e construído em 1962 pelo Departamento de Projetos Experimentais da Fábrica de Automóveis de Gorky, liderado pelo engenheiro-chefe Smolin, com participação da equipe NAMI chefiada por Kandjonkov e colaboração da Fábrica de Aviação Sergo Ordzhonikidze. Para o movimento do aparelho no modo normal, era utilizado um chassi do tipo automotivo, com suspensão dianteira independente, semelhante ao Volga Gaz 21, direção e sistema de freios hidráulicos. Ao atravessar trechos fora de estrada, o chassi era recolhido por um acionamento hidráulico e entrava em ação uma almofada de ar, criada por 2 ventiladores que sopravam ar sob o assoalho
elevando o aparelho cerca de 150 milímetros acima da superfície da estrada. O veículo conseguia superar obstáculos aquáticos, mas gerava uma forte névoa de água ao fazê-lo. O motor foi emprestado do carro Gaz 13 Chaika, um V8 5,5 litros, 195 cavalos de potência. A primeira versão, Gaz 16, não tinha hélices de propulsão. Para o movimento para frente e manobras, eram usados os fluxos de ar dos ventiladores principais, direcionados por defletores especiais. Os testes mostraram baixa eficiência dessa solução. A velocidade atingia apenas 40 km por hora. O controle por meio dos defletores se mostrou pouco eficaz. Alega-se que esta foto mostra a primeira versão do Gaz 16 Chaika. Como se vê, 2 hélices de propulsão já foram instaladas, provavelmente após os testes. Após os resultados da primeira fase dos testes, foi criada uma versão aprimorada do aparelho, o Gaz 16A. Ele se diferenciava principalmente pela instalação de motores auxiliares de propulsão, 2 de 28 cavalos de potência do tipo motocicleta, que por meio de uma transmissão por cardan, acionavam 2 hélices de 3 pás montadas em suportes especiais na parte traseira. A transmissão permitia a possibilidade de marcha a ré, e os lemes de ar direcionáveis nas carenagens dos ventiladores proporcionavam a capacidade de manobra. Posteriormente, foi construída mais uma versão modernizada, o Gaz 16B. A principal diferença dele era o uso de um motor a turbina a gás GTD 350 do helicóptero Mi-2, com potência de 394 cavalos, para acionar tanto os ventiladores de pressurização quanto as hélices de propulsão. Enquanto isso, não surgiu uma ideia clara de onde seria melhor aplicar o Gaz 16 na prática. O aeromóvel sobre a almofada de ar reunia desvantagens dos veículos com rodas e dos aparelhos com almofada de ar e propulsão por hélice. O 16º era complexo, caro e tinha baixa capacidade de carga. O Volga voador foi considerado inviável e o projeto encerrado. Um fragmento da carroceria do Gaz 16A está guardado no Museu da Pau Gaz. Um carro interessante foi criado em 1968 no Centro Universitário FEI, no Brasil. FEI X1 é fruto do professor Rigoberto Soler e de um grupo de seus alunos. A equipe levou 60 dias para construir o aeromóvel. Esse carro não só era movido por uma hélice, mas, segundo os desenvolvedores, também era anfíbio. A internet preservou alguns vídeos digitalizados mostrando o FEI X1 em movimento. Não há imagens do veículo na água, embora ele estivesse perto de um reservatório, e teria sido interessante mostrar suas capacidades anfíbias. O X1 foi equipado com um motor Gardini de 4 cilindros e 850 cilindradas, com potência de 40 cavalos. A velocidade máxima declarada era de 150 km por hora na estrada e 20 na água. O carro parece ter 3 rodas, mas na verdade a roda dianteira é dupla ao estilo da aviação. Para ser sincero, o chassi não parece suficientemente robusto para ser eficiente e seguro a mais de 100 km por hora. O aerocarro X1 pesava 380 quilos. O ventromóvel foi apresentado em 68 na exposição em São Paulo. No mesmo ano de 68 foi desenvolvido o FEI X2. Era uma construção conceitualmente semelhante ao Gaz 16. Almofada de ar, hélice propulsora. Rigoberto Soler e seus alunos usaram ativamente peças de armários velhos descartados neste projeto, assim como restos de materiais utilizados durante reformas na universidade. Declarou-se velocidade de 80 km/h em superfície sólida e 25 km/h sobre a água. Uma empresa de aviação chamada Bid Aircraft, de Cleveland, Ohio, tentou construir um aerocarro prático e seguro em 1981. O fundador da empresa, Jim Bid, considerava seriamente a possibilidade de produção em série do aeromóvel. Como ele dizia, para facilitar, usei a experiência dos antepassados e instalei a hélice direto no eixo do motor 2 tempos de 80 cavalos deste carro. A hélice era moderna, de múltiplas pás, e a aerodinâmica do carro foi cuidadosamente planejada graças à essência aeronáutica da empresa. Na propaganda do aeromóvel, prometiam economia de combustível impressionante, 4,3 litros por 100 km na cidade
e só 2 litros por 100 km na estrada. Para ser sincero, esses números com um motor 2 tempos parecem bem fantasiosos. Qual era o consumo real, nem mesmo Jim Bead ficou sabendo, já que o carro não chegou à fase de testes de rodagem, permanecendo apenas como maquetes e folhetos publicitários. Para concluir, menciono alguns veículos caseiros. Certamente, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos mais além dos que cito aqui, se inspiraram em artigos da Técnica Molodioji e da Popular Mechanics para criar carros movidos por hélice, contando com oficina e habilidades técnicas. Na União Soviética foram construídos 2 veículos caseiros interessantes, híbridos, que uniam tração nas rodas e propulsão por hélice. O primeiro foi feito por Vassily Kurunkov, de Minsk. O veículo atingia 120 km por hora na estrada, 80 km por hora na neve com esquis e 50 km por hora na água em modo de planeio. Ou seja, era uma máquina anfíbia. Evgeny Mikhailov, do Krai de Stavropol, construiu um carrinho parecido. Ele não era anfíbio e, diferente do veículo do morador de Minsk, usava transmissão hidráulica nas rodas, não mecânica. Este aerocarro foi construído por Bill Bruder, de Shelton, estado de Washington, Estados Unidos, em 2001. Ele é movido por uma hélice e um motor elétrico. Este aerocarro leve, com peso operacional de cerca de 112 quilos, a maior parte do peso era composta por baterias de chumbo ácido, atinge até 37 km por hora. Continuação do tema de combinar tração por rodas e por hélice. Em 2017 foi apresentado o kart de corrida Daymak C5 Go Kart. Pesando 200 kg, o kart tinha motor elétrico de 10 kW nas rodas traseiras e sistema de propulsão por hélice. O sistema de 12 turboventiladores funcionava de forma coordenada com um único objetivo: máxima aceleração. Além disso, 8 hélices funcionavam para criar força de sustentação, reduzindo o peso do kart para praticamente 104 kg, enquanto as 4 hélices restantes, localizadas atrás do piloto, geravam impulso adicional. Como resultado de todas essas modificações, o kart acelera até 100 km por hora em apenas 1,5 segundo, o que é menos do que o recorde mundial oficial de 2,6 segundos. Se é correto chamar os 2 próximos aparelhos de aerocarros, julgue você mesmo. O conceito deles implica a possibilidade de voo. Basicamente, é um híbrido de um buggy leve, com tração nas rodas e um parapente. O primeiro foi construído pela empresa E-Tech em 2008 e se chama Maverick. Em 2010, a linha foi complementada com o modelo Maverick Sport. É interessante notar que essa máquina foi licenciada tanto como veículo terrestre quanto como aeronave experimental. Basicamente, é apenas um buggy que possui uma asa de parapente de área aumentada, uma haste retrátil onde a asa é aberta no momento da decolagem e na parte traseira fica o motor e uma hélice de fibra de carbono. O inventor Gerard Fee, da empresa Valem, seguiu o mesmo caminho. Em 2014, esse francês apresentou ao público um carro voador chamado Pégase. No verão de 2017, a versão aprimorada do carro Pégase conseguiu percorrer 59 quilômetros sobre o Canal da Mancha. O carro também tinha equipamentos especiais de resgate marítimo. O piloto francês Bruno Vizzoli verificou cuidadosamente o veículo antes do voo, decolou de uma pista de pouso militar abandonada e, após cruzar com sucesso o Canal da Mancha, pousou na água perto da cidade portuária inglesa de Dover. Durante o voo, o buggy aeromóvel balançou muito de um lado para o outro, mas o corajoso piloto não se intimidou diante das forças da natureza. Nesses projetos, a hélice do aeromóvel é usada apenas na aceleração final e no ar, enquanto em terra o deslocamento ocorre por tração nas rodas, que é mais prática. Sim, a hélice pode ser usada para a locomoção terrestre, mas isso não é viável. Neste ponto, podemos considerar o assunto dos aerocarros encerrado. Já analisamos quase todas as construções e o vídeo está terminando, então podemos encerrar. No entanto, espere, porque se pensarmos assim, todos os carros equipados com motores a jato, que desde 1964 dominam o mundo dos recordes de velocidade absoluta em terra, também poderiam ser considerados carros com hélice. Afinal, eles não têm tração nas rodas, e a hélice, de construção bastante complexa, é um elemento importante do motor a jato.
Ela desempenha o papel de compressor e comprime o ar atmosférico para depois misturá-lo com o combustível e queimá-lo, a fim de gerar o jato e a força de propulsão. Pensei em incluir um capítulo sobre esses streamliners malucos nesta edição, mas vamos mergulhar nesse assunto em uma matéria separada, se não, desse jeito. Logo vou me aproximar da duração dos vídeos do Suren Sejranović, cujo trabalho eu assisto regularmente e considero um padrão. Então, futuramente, vamos analisar separadamente os carros com motor turbojato. Durante o trabalho neste vídeo, ainda consegui começar o capítulo sobre aerovagões e aerotrens. Consegui narrar e montar o vídeo sobre o projeto de Otto Steinitz, o aerovagão de Valery Nabokowski e o Schienen Zeppelin. No entanto, quanto mais eu me aprofundava no tema dos aerovagões, mais claro ficava para mim que esse assunto também precisava ser tratado em um episódio separado. Então, se isso for interessante para vocês, me avisem nos comentários. Vou tentar trazer rapidamente um vídeo sobre aerovagões para vocês e também sobre carros a jato. Observando todos esses veículos de transporte com hélice, às vezes pode parecer que você caiu em uma realidade paralela em um universo dieselpunk. E enquanto você não se aprofunda nos detalhes técnicos e na física dos processos, tudo isso parece legal e até um pouco romântico, se é que posso dizer assim. Carros com hélice. No entanto, ao entender as nuances, fica claro que não havia futuro para os aerocarros e motocicletas com hélice. Uma série de desvantagens da hélice se mostraram críticas ao usar veículos terrestres com hélice. A segurança, em primeiro lugar. Que se dane as galinhas, que foram repetidamente cortadas pela hélice de Jean Leger enquanto ele pilotava seu aeromóvel. E não foi só o Leger. Imagine as ruas da sua cidade natal, cheias não de carros com tração nas rodas, como agora, mas de aerocarros. Os acidentes de trânsito seriam muito mais coloridos, concorda? Com a hélice também não dá para fugir da poeira e do barulho. O propulsor como meio de locomoção para veículos se mostrou prático na aviação. Lá, a questão da segurança é mais simples. Decolou no aeródromo, onde não há pessoas não autorizadas na pista, e o pessoal presente entende os riscos e é especialmente treinado. E você aceita o barulho, pois a viagem será bem mais rápida. Além disso, o barulho no avião, eu acho, é um pouco menor, já que o motor está lá na asa, e não bem atrás ou na sua frente. Aerossanes e aerodeslizadores, tudo aqui é mais simples. Aerossanes operam em áreas de neve, aerodeslizadores na água, e o tráfego nesses locais é mínimo. Me entenda corretamente, de forma alguma quero menosprezar os carros a hélice e o trabalho de seus inventores. Definitivamente essa é uma página marcante e interessante na história do desenvolvimento dos meios de transporte. Mas o destino dos carros a hélice já estava traçado. Eles não se tornaram populares e, hoje em dia, podem nos encantar em exposições de museus e em fotos e filmes como uma tecnologia exótica e incomum. Esse é o destino deles. Neste momento, caros espectadores, minha história chega ao fim. Procurei apresentar a vocês os aeromóveis com detalhes suficientes. Se você gostou do episódio, interaja com este vídeo. Compartilhe com seus conhecidos e amigos, que pessoas boas possam saber mais sobre esses veículos exóticos. Isso ajuda na divulgação do vídeo nos labirintos dos algoritmos do YouTube. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para encontrar muitos conteúdos interessantes no futuro. Este foi o canal Crasmoto. Até a próxima.